Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o estudo da greve, né? O Instituto da Greve. Vamos começar os nossos estudos falando sobre a etimologia da palavra, ou seja, a origem dessa palavra. A palavra ela tem origem latina, ligada à ideia de peso, de carga, de relutância. Depois ela foi utilizada, né, através da língua francesa com o termo gravier, né, que quer dizer saibro, areia, e depois passou a palavra greve com um sentido mais extensivo. O que acontece? Que é greve, pessoal? Qual o conceito de greve? Greve é quando você tem uma paralisação coletiva e voluntária do trabalho, ou seja, uma determinada categoria paralisa as suas atividades. E qual o objetivo da greve? Por que se faz greve? A greve ela vai ser deflagrada sempre que os trabalhadores insatisfeitos com alguma situação utilizam esse meio coercitivo para obter ou para manter benefícios. Então, a greve é uma forma de coagir o empregador a conceder ou a manter benefícios. Ela surge, portanto, de uma insatisfação do empregado, né? E a greve, pessoal, a greve do setor público, do setor privado, perdão, ela é regida pela Lei 7.783 de 89. E o direito de greve é um direito constitucionalmente assegurado através do artigo 9 da Constituição da República. Nós também temos a menção à greve no artigo 142, inciso 4 da Constituição, mas esse artigo ele veda, ele proíbe aos militares o direito de greve e o direito também de se sindicalizar, ok? Bom, quando vocês estudaram o período passado com o professor Alexandre Vidal, vocês estudaram em Direito do Trabalho 1 as hipóteses, né, de suspensão lato sensu do contrato de trabalho. Então, nós temos a suspensão stricto sensu, quando há a paralisação da prestação de serviços pelo empregado e a consequente paralisação do pagamento de salário pelo empregador. Então, cessa o trabalho, cessa o salário. Suspensão em sentido estrito. Interrupção de trabalho, quando você há uma cessação da prestação de serviços, entretanto, continua havendo o pagamento. Como exemplo de interrupção, férias, né? O trabalhador fica em casa, porém recebe por aqueles dias. A greve, ela representa uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho na forma prevista no artigo 7º da Lei 7783 de 89, a conhecida Lei de Greve. O que acontece, pessoal? Quais são os requisitos para que haja uma greve? Quando uma greve será deflagrada? Existe todo um procedimento que precisa ser seguido para a deflagração lícita de uma greve. Então, a greve começa, como eu disse, né, há pouco para vocês, a partir de uma insatisfação dos trabalhadores. Então, os trabalhadores da categoria profissional se encontram insatisfeita com uma determinada situação. A partir desse momento que ela se encontra, né, insatisfeita, o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar a sua entidade sindical, ela tem que provocar a sua entidade sindical para relatar sobre a sua insatisfação. Aqui, quando faço a menção, a entidade sindical pode ser o sindicato, na sua ausência, a federação, na sua ausência, a confederação, ok? A partir da provocação da entidade sindical, caberá a esta convocar uma assembleia. Convocar uma assembleia para quê? Para definir uma pauta de reivindicações. Então, essa primeira assembleia, ela serve para aprovar a pauta de reivindicações. Reivindicações essas que são decorrentes da insatisfação dos trabalhadores. Feita a pauta de reivindicações e devidamente aprovada em assembleia, caberá à entidade sindical tentar negociar com o empregador aquela pauta de reivindicação. Frustrada essa negociação, convoca-se uma nova assembleia, o sindicato convoca uma nova assembleia, e aí não mais para aprovar a pauta de reivindicação ou nada, mas sim para aprovar
a realização de greve. Então, a pauta dessa segunda Assembleia é tão somente para aprovar a deflagração de uma greve, ok? Na forma do artigo 4º da Lei 7783 de 89. Bom, o que acontece, pessoal? Se a greve, né, for aprovada, então o que caberá? Os trabalhadores deliberaram pela greve, aprovaram a greve. Então, há um prazo legal definido no artigo 3º da lei, tá certo? 7783 de 89, que diz que a entidade patronal, se ela estiver negociando, né, o sindicato dos empregadores, os empregadores diretamente e a sociedade, em alguns casos, né, deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 48 horas sobre a deflagração da greve. Então, é preciso, a greve não pode ser algo que pegue o empregador de surpresa. Como assim? Ele não receber nenhum aviso e os trabalhadores simplesmente iniciarem uma greve sem qualquer prévia comunicação. A lei veda isso, exigindo que a comunicação seja feita com um prazo mínimo de 48 horas de antecedência, ok? Bom, pessoal, a greve ela só pode ser deflagrada. Um dos requisitos para que uma greve seja deflagrada é justamente a frustração da negociação, tá? E isso deve ficar demonstrado de maneira satisfatória. Deve ser demonstrado pelo sindicato da categoria profissional que houve a tentativa de negociar com o empregador, porém, né, negociar a pauta de reivindicações, porém, essa negociação restou frustrada. E aí, sendo assim, vai se deflagrar a greve. E deve haver uma divulgação bastante ampla da realização da Assembleia que vai aprovar ou não a inicialização da greve. Isso, né, de acordo com as OJs 22, 28 e 35 da SDC, né, da Seção de Direito Coletivo do TST. Bom, nós temos lá no artigo 10 da Lei 7783 de 89 um rol taxativo, numeros clausus, portanto, do que é considerado serviço essencial. Serviço essencial, pessoal, são aqueles serviços que, se não forem realizados, causarão prejuízos à sociedade. E esses serviços essenciais, a lista prevista no artigo 10 da Lei de Greve, né, eles exigem, né, um procedimento especial para que os trabalhadores ligados a esses serviços essenciais possam exercer o seu direito constitucional de greve. Primeiro requisito especial diz respeito à comunicação, à prévia comunicação. Falamos há pouco que a greve deve ser comunicada com pelo menos 48 horas de antecedência, né, ao empregador, ao sindicato patronal, se for o caso, e também à sociedade em algumas situações. Na hipótese dos serviços essenciais, aqueles que não podem não podem ser paralisados sob pena de causar prejuízos à sociedade, exige-se que essa comunicação seja feita com uma antecedência mínima de 72 horas. Então, é preciso que haja, né, uma comunicação prévia, e essa comunicação deverá ser feita com antecedência mínima de 72 horas. Além disso, pessoal, é necessário que o sindicato da categoria profissional, de comum acordo com os empregadores, o que eles façam? Que eles garantam o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, por exemplo, hospitais, né? Hospitais não pode deixar de atender, tem que atender minimamente. Serviço funerário tem que atender minimamente, não pode deixar de atender a sociedade. E se não houver essa garantia, né, se não houver esse atendimento mínimo, o que vai acontecer? Esse movimento grevista será considerado abusivo, o que permite ao Estado interceder, tá? Interceder prestando os serviços ou interceder, né, a partir do Poder Judiciário, julgando, né, declarando o movimento grevista como abusivo, e aí pode haver sanções aos empregados, ok? Então pode haver sanções e também, a depender da situação, pode ser autorizado ao empregador
o que? Contratar pessoal para substituir os grevistas. Então, os serviços essenciais estão listados lá no artigo 10 da lei, né? Dentre eles, assistência médica e hospitalar, serviços funerários, transporte coletivo, telecomunicações, controle de tráfego aéreo, compensação bancária, dentre outros, tá? Que estão listados aqui. Exigem, portanto, comunicação prévia da deflagração da greve com 72 horas e também é preciso que esses serviços não paralisem totalmente, ou seja, é necessário o seu prosseguimento para atendimento das necessidades indispensáveis, né, inadiáveis. E aí o que acontece? Acontece que eles passam a atender com uma capacidade bastante reduzida, né? Então, eles não deixam de atender, mas reduzem bastante a capacidade de atendimento. De quem é o direito de greve, pessoal? De quem é esse direito? O direito de greve é um direito de titularidade dos empregados. Então, é um direito dos empregados. Não pode haver greve dos empregadores, somente dos empregados. Entretanto, quem tem a legitimidade para deflagrar uma greve, para dizer que vai inicializar uma greve? O Sindicato dos Trabalhadores. Portanto, a participação do Sindicato dos Trabalhadores, ela é obrigatória, sob pena de termos uma greve abusiva. É necessário que haja a participação do Sindicato dos Trabalhadores. Havendo ausência da entidade sindical, o que pode ser feito, né, é montar uma comissão de negociação dos trabalhadores que fará o papel aí, que fará as vezes da entidade sindical. Entretanto, ela é de participação indispensável, pois a Constituição, em seu artigo 8º, inciso 6º, ela atribuiu a legitimidade para a deflagração do movimento paredista, do movimento de greve, à entidade sindical da categoria profissional. Então, o titular do direito de greve é o empregado. E quem tem a legitimidade para deflagrar uma greve é o Sindicato dos Empregados. Não sem antes realizar uma assembleia para verificar a vontade do trabalhador. Lembre-se que falamos no início que a greve é uma paralisação coletiva voluntária, ou seja, só vai haver essa paralisação coletiva se for a vontade dos trabalhadores. E como eles manifestam essa vontade? Através da realização de uma assembleia específica para autorizar ou não, né, para votar a aprovação, para aprovar ou não o início de uma greve. Se os trabalhadores aprovarem, cabe ao sindicato deflagrar essa greve e fazer as devidas comunicações exigidas pela lei de greve. Ok, pessoal? E os servidores públicos? Os servidores públicos também têm assegurado o direito à greve. Entretanto, diferentemente do que ocorreu com a iniciativa privada, que após a promulgação da Constituição de 88 foi editada a Lei 7789, né? Então percebam, a lei é de 89, então uma lei que vem no ano seguinte àquele da promulgação da Constituição. Os servidores públicos, não obstante terem o direito a realizar greve, há uma omissão legislativa. Não temos ainda a edição de uma lei complementar que regulamente o direito de greve dos servidores públicos. Então, eles ficaram por muito tempo impossibilitados de exercer o direito de greve. O STF tinha um entendimento de que tratava-se de uma norma de eficácia limitada, ou seja, que dependia do quê? Que dependia, né, da edição de uma lei para que aquele direito pudesse ser assegurado. Esse posicionamento do STF permaneceu até o ano de 2007, quando foram julgados 2 mandados de injunção, um de São Paulo e um do Pará, discutindo isso, e naquela ocasião, o relator desses mandados de injunção, ministro Eros Graus, definiu o seguinte: olha, a omissão legislativa não pode ser um obstáculo ao exercício de um direito constitucionalmente assegurado. Sendo assim, o que será feito? Será feito a aplicação, será adotada a aplicação naquilo que couber
da Lei 7783 de 89, ou seja, a lei que regula o direito de greve na iniciativa privada, será aplicada essa lei naquilo que couber, cabendo ao magistrado, ao aplicador da lei, fazer uma interpretação dessa lei e ver aquilo que é aplicável ao servidor público. Então, até hoje, a greve dos servidores públicos ela é regida naquilo que couber pela Lei 7783 em decorrência de uma omissão legislativa, tá? Pessoal, a greve ela pode ser considerada uma greve abusiva na forma do artigo 14 da Lei 7783, tá? A Lei 7783, lá em seu artigo 14, ela vai falar que constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, o que ela vai dizer? Ela traz essas hipóteses, né, no artigo 14, de abusividade do direito de greve, tá certo? Na vigência, né, e ela vai trazer também o parágrafo único, mais algumas situações em que a greve pode ser considerada abusiva, e se uma greve for considerada abusiva ou ilegal, hoje, né, essas expressões são sinônimas. Já se discutiu algum tempo atrás se ilegalidade e abusividade seriam a mesma coisa, e hoje já se tem um entendimento pacificado de que sim, de que são expressões sinônimas. Uma greve sendo declarada abusiva e ilegal, é determinado o imediato retorno dos trabalhadores, sob pena de demissão, etc. e tal. E nós temos algumas hipóteses que tornam a greve ilegal. Você fazer um boicote aos produtos da empresa, ou seja, os empregados fazerem campanha para que ninguém compre, né, os produtos da empresa, sabotagem, né, sabotar os produtos, fazer um piquete violento, quer dizer, o piquete é aquela, os sindicalistas, né, e tal, ficam na frente da empresa, não permitindo que a pessoa entre. Isso, o fato deles estarem em frente à empresa, não torna a greve ilegal. Eles podem conversar e tentar convencer os trabalhadores a não entrarem. O que eles não podem é usar o emprego de força física para impedir de forma violenta o acesso dos trabalhadores ao interior da empresa, tá? Depredação do patrimônio, eles não podem depredar o patrimônio, eles não podem fazer ocupação ameaçadora da empresa ou de determinados setores da empresa, não podem agredir físico ou moralmente companheiros, superiores hierárquicos, ninguém, tá certo? E aquela história, se estão em greve, houve um acordo, havendo a manutenção da paralisação, mesmo depois do acordo, um acordo para pôr fim à greve, né, essa greve será considerada abusiva e aí os trabalhadores terão que voltar ao serviço sob pena de sanções, tá? Nós temos um movimento conhecido como lockout, tá? Que é um movimento considerado pelo ordenamento jurídico brasileiro como um ato ilícito. O lockout, pessoal, ele é a supressão do trabalho, mas não por ato dos empregados, e sim por ato do empregador, ato exclusivo do empregador, tá? E por que ele faz isso? Para frustrar uma greve pré-anunciada ou mesmo uma greve que já tenha sido paralisada, uma forma de retaliar, né? De retaliar aqueles empregados que fizeram greve. Visa pressionar os trabalhadores a aceitarem uma situação ou cláusula que lhes seja menos favorável, né? Ou que lhe seja desfavorável. E os efeitos do lockout. Como a paralisação do trabalho não se dá por opção do trabalhador, mas sim por imposição do empregador, nós temos a hipótese de interrupção do contrato de trabalho, em que os trabalhadores não prestarão os seus serviços, porque o empregador não permite que eles o façam, mas eles terão que receber o salário, tá certo? Porque eles só não estão trabalhando por expresso impedimento que parte do empregador, ok? Bom, pessoal, em linhas gerais, esses são os principais aspectos do Instituto da Greve que serão melhor abordados com detalhes na nossa aula, né, online, no nosso encontro online. Agradeço a vocês aqui, né, que estiveram comigo
e até o nosso encontro. Um abraço, fiquem com Deus, luz e paz.